Vamos chamar o que vou falar agora de manual de sobrevivência. Amigos, hoje teremos uma conversa que muitos de nós já precisávamos há muito tempo, mas sempre adiamos. Vivemos nos Estados Unidos, mas dentro de nós existem 3 perguntas incômodas. Como participar da vida política aqui, sem colocar a si mesmo e seus familiares lá em risco? Como falar com as crianças sobre a Rússia, a guerra, sobre quem somos, sem traumatizá-las e sem mentir? E como usar as instituições locais, da escola ao tribunal, para que realmente funcionem a nosso favor e não apenas para cumprir tabela? E isso é importante. Esses 3 temas, na verdade, convergem para uma questão fundamental raramente discutida abertamente. Eu vou formular isso no final e, sinceramente, é por isso que vale a pena assistir a este vídeo até o último minuto. Só não pule, porque tem algumas coisas que eu preciso explicar no caminho, senão não vai ficar muito claro. Para não perder a continuação e os próximos episódios sobre o mesmo tema, não se esqueça de clicar no sininho, ele vai estar ali embaixo do vídeo, certo? Assim a plataforma vai te mostrar automaticamente análises importantes sobre a vida dos falantes de russo nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, até mesmo onde as pessoas andam de cabeça para baixo, com os pés para cima, e cangurus correm ao lado delas. Estou falando da Austrália, certo? Então tá bom, vamos lá. Como os falantes de russo podem participar da política dos Estados Unidos com segurança? Muitos de nós viemos de uma realidade onde política é algo perigoso. Lá, política é quando vem até você e não quando você vai até eles. Por isso, a reação inicial nos Estados Unidos é: estou fora da política. Isso é compreensível, mas há um problema. Aqui, a política ainda assim afeta você através dos vistos, dos impostos, das escolas, da guerra, do câmbio do dólar. Mesmo que você finja que a política não existe, quando cheguei a Israel em 1984, no começo, eu senti a mesma coisa. Mas em Israel é mais fácil do que nos Estados Unidos e na Europa se sentir parte do lugar e dos acontecimentos, se sentir um dos seus. Em Israel, todo mundo discute com todo mundo. Você chegou antes ou depois? Você nunca veio ou já esteve lá 3 vezes? Sua família está lá há 24 gerações. Todo mundo xinga todo mundo. E todos têm os mesmos direitos e deveres. Bom, claro, existem as elites. Você começa a descobrir depois. Mais adiante vou dar um sinal de alerta simples para você entender que já está participando da política, mesmo que ache que só está vivendo sua vida e nada mais. E como tornar essa participação segura, o que é muito importante. Isso vai ser mais para o meio do bloco, então fique por aqui. O que é participar da política nos Estados Unidos? É importante separar mito e realidade. Participar não é só ir a protestos e fazer postagens radicais. No contexto americano, participar é isso. Votar bem se você for cidadão, escrever cartas, petições para seus congressistas, senadores, deputados locais, ir a reuniões do conselho escolar, town hall, encontros comunitários, apoiar organizações e a mídia com doações. Assinar petições, falar em audiências públicas, isso tudo é política, mas não no sentido russo de perigoso, perigoso, perigoso. No contexto americano, é uma ferramenta comum de influência. O princípio fundamental: segurança é separar claramente 3 camadas da sua vida. Primeiro, o que você faz nos Estados Unidos dentro da lei americana. Segundo, o que você ainda tem na Rússia. Família, bens, conexões. E terceiro, o que você faz publicamente. Bem, aquilo que pode ser encontrado na internet. Se na Rússia você tem pais, especialmente dependentes de estruturas estatais. Negócios ligados ao governo, parentes em órgãos, Deus me livre, de segurança. Então, não vale a pena começar sua trajetória com vídeos radicais, que depois podem servir de base para um processo criminal contra eles, contra seus entes queridos. Mas isso não significa silêncio total. Isso significa apenas escolher as formas. Em vez de apelos públicos à ação no território da Federação Russa, participação em iniciativas americanas de direitos humanos e civis. Em vez de citar todos nominalmente, uma divisão cuidadosa. Compartilhar experiências por meio de organizações que sabem proteger suas fontes, em vez de um grito solitário, uma atividade mais sistemática, mas menos arriscada. Cartas, encontros, participação na política local. Eis o sinal de alerta prometido. Se você vai a manifestações, participa de reuniões. Mesmo que apenas escreva ativamente em chats públicos, você já está envolvido na política. Você faz isso de forma espontânea ou consciente, então com segurança. Assista até o final. No final vou dar uma fórmula simples,
que ajuda a reduzir drasticamente o risco e, ao mesmo tempo, aumenta sua influência, aqui e ali. Redes sociais. O que é realmente perigoso e o que não é. Aqui tudo é simples, mas importante. Escreva apenas aquilo que você estaria disposto a ver impresso um dia na mesa de um investigador ou de um agente de fronteira. Não escreva com raiva. Primeiro, acalme-se. Depois, formule o que vai dizer. Não coloque dados pessoais de parentes, nem de pessoas que podem se tornar alvo. Você não faz ideia de quantos idiotas existem. É isso que os idiotas fazem. Zonas realmente perigosas. Apelos diretos à violência. Convocações detalhadas para ações no território da Rússia. Publicações de doxing. Ou seja, endereços, telefones e dados pessoais, opiniões, emoções e críticas a autoridades e políticos dos Estados Unidos são protegidas pela primeira emenda. Mas lembrem-se, senhoras e senhores, nós não estamos lidando com os Estados Unidos. A internet tem memória longa e os prints vivem uma vida própria, como se fossem um país à parte. Uma pequena política que, na verdade, é grande. Muitos acham que política é a Casa Branca, é a CNN. Na verdade, decisões importantes para a sua família, muitas vezes, são tomadas lá embaixo. O que é lá embaixo? Conselhos escolares, school board, conselhos municipais, city council, comitês distritais, community boards. Aqui vai um exemplo simples. Seu filho chega da escola e diz: "Hoje falaram sobre a guerra, e eu fiquei com vergonha de dizer que falo russo." Ao invés de brigar no grupo de pais, você pode participar de uma reunião com o professor para discutir como tratar o tema com mais cuidado. Sugerir livros, materiais, formulações alternativas. Levar a questão para o conselho escolar se for um problema sistêmico. Você já está assumindo uma posição política, mas faz isso, como é costume nos Estados Unidos, através do diálogo e dos procedimentos, e não pelo medo ou pelo grito. Como proteger entes queridos na Rússia? Como? Uma lista curta de regras. Não envolva seus familiares em suas ações públicas. Não os coloque diante das câmeras. Não assine cartas e petições com nomes de outras pessoas. Converse honestamente com eles. Você atua em atividades públicas. Respeite os limites deles e, sempre que possível, evite envolver as estruturas estatais russas em disputas. Evite fazer declarações e solicitações para a Federação Russa se você já se tornou um ativista aqui. Não caia na paranoia. Mas também não viva como se não existissem ameaças. E é nesse momento que tudo o que você faz lá fora acaba chegando em casa. Para as crianças que perguntam: quem somos? Somos bons? Somos amados aqui? De que lado estamos? Aqui começa um segundo tema, ainda mais delicado. Como falar com as crianças sobre a Rússia, a guerra e a identidade? Essa é a parte mais dolorosa para muitos. A política até dá para engolir, com a burocracia dá para lidar. Mas o que dizer aos seus filhos, especialmente quando eles vivem entre dois mundos? Já vou lançar a isca. Perto do final desta parte, vou sugerir uma frase que você pode dizer a um adolescente para ser honesto, sem confundir a cabeça dele e sem transformá-lo em uma cópia sua. Isso realmente funciona. Idade idosos de verdade. A principal regra é idades diferentes, profundidade de conversa diferente. Com crianças pequenas, até uns 6 anos, é assim. Você diz que existem países que estão em guerra. Isso é muito ruim, as pessoas atiram, nós somos contra matar e destruir. Não precisa falar muito sobre sangue, nem dar muitos detalhes, não precisa. Com adolescentes, pode-se discutir as causas, responsabilidade, propaganda, diferentes pontos de vista. Reconhecer a complexidade do mundo é importante. Não se deve dividir tudo em preto e branco, apenas para cumprir tabela. Mesmo assim, eles não vão entender dessa forma. Sua tarefa não é despejar no jovem todo o seu canal do Telegram, mas sim dar a ele apenas o que ele consegue suportar sem entrar em pânico ou ficar cínico. Não mentir, mas dosar. É muito tentador dizer: não há guerra nenhuma, fique calmo, está tudo bem. Ou todos nos odeiam, ou na Rússia todos são monstros, ou ao contrário, na Rússia todos são santos e aqui são monstros. É melhor, senhoras e senhores, escolher formulações honestas, mais simples. Digamos, agora está acontecendo uma guerra entre a Rússia e outros países, nós achamos que isso está errado. Em qualquer país existem pessoas que concordam com o governo e pessoas que não concordam. É importante para nós estarmos do lado das pessoas e não do lado da destruição. Se uma criança perguntar: e nós, quem somos? Não fuja da resposta. Quem somos nós? Essa é a identidade da criança. Ela vai continuar fazendo essa pergunta. As crianças de língua russa nos Estados Unidos têm uma mistura na cabeça.
Do russo falado em casa, do inglês na escola, das notícias difíceis sobre a Rússia, às vezes ouvindo histórias sobre parentes próximos que talvez conheçam e amem. Toda происходит. Ну и Piadas de estereótipos, ódio e tudo mais, tudo isso vindo dos colegas de classe. O que se pode dizer? Você vive na América, e este é o seu país, mas a nossa família tem raízes em tal e tal lugar. Isso não é vergonhoso ou ruim, é apenas uma parte de você, de mim, de todos. Todos têm raízes em algum lugar. Alguns têm raízes em Belfast, outros na Romênia, outros na África, e nós dois temos raízes em... De lá mesmo, o Estado e o povo não são a mesma coisa. O que o governo faz não é culpa sua. O que você tem a ver com isso? E você não tomou nenhuma decisão sobre isso. E, aliás, seus pais também não. E você não é obrigado a se justificar pelas decisões dos políticos. Você não pode escolher de que lado está, no sentido humano. Aqui está aquela frase para adolescentes sobre a qual falei antes. Confio tanto em você que posso dizer honestamente o que eu mesmo penso. Mas eu não quero que você seja uma cópia minha. Quero que você aprenda a ler por si mesmo, a duvidar, a discutir e a não deixar ninguém, nem eu, nem o Estado, nem colegas de classe, nem professores, ninguém desligar a sua cabeça. Ninguém. Não deixe desligarem a sua cabeça. Essa frase mostra para a criança, para o adolescente, que ele é um adulto. E você é um adulto, mas não um ditador. E isso, aliás, é o melhor antídoto contra a propaganda futura. Qualquer uma, de esquerda, de direita, verde, marrom. Qualquer uma. Como falar sobre a guerra sem traumatizar? Regras práticas. Não envie vídeos ou fotos chocantes para a criança. Se ela já viu, converse sobre o que está sentindo. Explique que a culpa da guerra não é das crianças daquele país, mas sim de decisões específicas de adultos, geralmente um pequeno grupo de pessoas no poder. Reforce os valores da sua família. A vida importa mais que vencer a qualquer custo. A pessoa é mais importante do que o Estado. Se é claro, esses forem os valores da sua família, esses são os valores da minha família. Se a criança perguntar: por quem? Por quem não quer que pessoas sejam mortas ou presas por suas opiniões? Para mim, é importante que ninguém seja. Qual é o valor? Valor. Eu sei, valor. Que isso não ocorra na Rússia, Ucrânia ou em qualquer lugar. Sei que surgirão mais perguntas. Depois você pode explicar sua posição, mas sempre diga por quê e também acrescente, mas você tem sua própria cabeça. Você deve pensar por si mesmo e não agir como outra pessoa diz, pensa ou sugere. Use sua própria cabeça. Imagine que uma criança sofre pressão na escola. Veja esse cenário. A criança é provocada por causa do idioma russo. Fazem piadas sobre russos, culpam a criança pela guerra. O que fazer? Ouça. De jeito nenhum desvalorize. Não diga, deixa pra lá, isso é bobagem. Para ele não é bobagem. Para ele isso é um trauma. Diga diretamente, isso que está acontecendo, o que eles estão dizendo, está errado. Você não é obrigado a suportar isso. E depois, dependendo da idade, ensaie com ele uma resposta calma. Ou assuma o contato com a escola. Vá falar com o professor, ao psicólogo escolar, à administração, e explicar, não apenas reclamar, explicar o que está acontecendo e conversar sobre isso, quais métodos eles têm, o que eles pretendem fazer. Não aceite a resposta, não se preocupe, vamos resolver tudo, mas o que exatamente vocês farão? Talvez o que pretendem não te agrade. Se não houver reação, então envolva o nível superior, o sistema, como uma ferramenta. E é aqui que passamos para a terceira parte fundamental. Como aprender a não ter medo da escola, da polícia, dos tribunais e usá-los como foi planejado, como proteção, nossa proteção, e não como uma ameaça para nós. A América, graças a Deus, é um país onde os tribunais, a polícia e as escolas ainda são, digamos, em parte, uma proteção e não uma ameaça. O principal que direi ao final é sobre estarmos prontos para deixar de viver como temporários e passar a viver como pessoas com direitos. Como usar as instituições locais, das escolas aos tribunais? Aprendemos que é melhor evitar as autoridades e só procurar a polícia em último caso. Tribunal, só quando a situação está realmente ruim. Já nos Estados Unidos, a lógica é outra. As instituições existem para resolver problemas. São para situações como as que estamos falando agora.
E antes de irmos mais a fundo, lembro que se você quiser ver a continuação, análises de casos específicos, modelos de cartas, exemplos de solicitações, não se esqueça de clicar no sininho. Caso contrário, os algoritmos vão te puxar de volta para memes curtos em vez de coisas úteis. A escola não é um território alheio, mas um lugar onde você tem voz. O que pode ser feito? Aproveite as reuniões com os professores. Eles chamam de reunião de pais e mestres para falar sobre o conteúdo das aulas, sobre como são abordados temas sensíveis. Se a criança contar algo que te preocupe, verifique com o professor se foi apresentado daquela forma ou se ela entendeu errado. Se for um mal-entendido, converse com o professor. Se você não está satisfeito com a forma como ela apresenta isso, pergunte à professora: por que você faz assim? Você não acha que isso é unilateral? Se não deu certo com o professor e ele começou a ficar nervoso, muito obrigado, até logo. Prime como que... Aqui se chama coordenador pedagógico. Tem outro nome, mas é o vice-diretor. Procure os psicólogos escolares ou o orientador, converse sobre a adaptação da criança e o estresse dela. É essencial fazer isso, não estamos acostumados. Essas pessoas esperam que você vá e pergunte. Eles vão compartilhar observações, fazer perguntas, responder e discutir com você. Esse é o trabalho deles. Depois, é fundamental comparecer à reunião do conselho escolar, ou seja, do school board. Levante questões se o problema for sistêmico. Quais são os seus direitos? Aqui estão. Exigir um ambiente seguro para a criança. Isso é muito importante. Ao dizer isso, eles logo prestam atenção e entendem a importância. Pergunte sobre os materiais usados e a apresentação dos temas complexos. Se você descobrir que está sendo usado um livro anti-Israel, antissemita, anticapitalista ou algo assim, descubra o motivo. Descubra quem forneceu esse material. Outra opção é procurar o vice-diretor responsável pelos materiais didáticos, independentemente do cargo, na sua escola ou distrito. No distrito é o que chamamos de região. Pode ser uma região com 2 escolas, 3, 15, 700 escolas. Aí provavelmente você não vai, mas também é possível encontrar para onde ir. Lá é um pouco mais difícil de entender. Nos Estados Unidos, a polícia não é um órgão punitivo para os outros. É um serviço que você tem o direito de usar. Um serviço quando se recorre à polícia. Bem, ameaças diretas a você ou ao seu filho. Agressão, vandalismo, perseguição. E, claro, ameaças por motivos nacionais ou étnicos. Nesse caso, deve-se procurar a escola. Não mais o professor, mas o diretor ou vice-diretor. E também a polícia. Avise na escola que irá à polícia para que todos saibam. No mínimo, é importante registrar o fato, fazer uma declaração, ter o número do caso, para que você tenha tudo isso em mãos. E as provas, mensagens, vídeos, fotos, tudo o que você tiver. Se foi a criança que contou, pergunte a ela e anote tudo. Se necessário, procure ajuda de uma ONG que possa acompanhar você no contato com a polícia. O tribunal não é um inimigo. Nos Estados Unidos é uma ferramenta normal para questões de imigração, conflitos trabalhistas, casos de discriminação, proteção contra violência e ameaças. Os processos judiciais podem ser longos e caros, mas existem clínicas jurídicas gratuitas e com desconto em universidades. Existem organizações de direitos humanos que assumem casos de relevância social. Existem iniciativas locais de apoio a migrantes. Nas grandes empresas, você pode perguntar se há advogado gratuito disponível para você. Normalmente, uma certa quantidade de horas é destinada pela empresa para realizar o que chamam de boas ações. O principal é não desistir dizendo nada vai mudar. Vai mudar e muito. Às vezes, um pedido bem feito muda não só a sua situação, mas também a prática para dezenas de pessoas depois de você. ONGs e organizações comunitárias. Você não precisa ser advogado ou ativista para usar o sistema. Existem centros comunitários de língua russa, mas eles estão mais presentes nas grandes cidades. ONGs americanas que trabalham com migrantes e vítimas de discriminação. Projetos de direitos humanos que se especializam em pessoas de países autoritários. Sua tarefa é encontrar o nível em que você se sente confortável, desde um centro local na cidade até uma grande organização nacional. Aqui está o princípio fundamental. Você não está pedindo favor. Nos Estados Unidos, você é uma pessoa com direitos. A maior transformação interna é parar de se sentir um hóspede temporário tolerado. Você não é um convidado se mora aqui, você faz parte.
Uma pequena engrenagem, mas parte da sociedade. E cada um de nós é uma pequena engrenagem, mas parte da sociedade. Se você tem status, se você tem green card, se você tem cidadania, você não está pedindo favor. Você é uma pessoa com direitos. Mesmo em processo, você ainda tem proteção básica. Quanto mais cedo pararmos de nos relacionar com o sistema a partir da posição de desculpe por eu existir, mais rápido ele começa a funcionar para nós também. A coisa mais importante pela qual valeu a pena assistir a este vídeo até o fim. Lembre-se, eu disse no começo que todos os 3 temas convergem em uma ideia. Aqui está ela. Enquanto vivermos em modo temporário, ficarmos calados na política, tivermos medo de conversar com nossos filhos, não usarmos as escolas e os tribunais, nós mesmos concordamos em ser objetos e não sujeitos. Quando temos medo de qualquer atividade política de tomar decisões, quem decide por nós são aqueles que falam mais alto, e geralmente esses também são os mais radicais. Quando ficamos em silêncio com nossos filhos, os vazios em suas cabeças são preenchidos por mitos de outras pessoas. TikTok, televisão, rua, quando não usamos as instituições, elas são usadas apenas por aqueles que têm mais ousadia, mais cinismo. O principal ponto de virada para os falantes de russo nos Estados Unidos não é se haverá uma nova sanção amanhã ou se o presidente vai mudar. É quando dissermos a nós mesmos: eu moro aqui, eu tenho voz, eu tenho direitos, eu tenho responsabilidade perante meus filhos e perante aqueles que virão depois de mim. Assim que você acreditar nisso, não só com a cabeça, mas de corpo e alma, participar da política deixará de ser um feito perigoso e passará a ser uma parte normal da vida. Conversar com as crianças não será uma tortura, mas uma chance de formar adultos responsáveis. Escola, polícia e tribunal serão ferramentas, não ameaças. Se você assistiu até este momento, já deu um passo da posição de observador para a posição de alguém que quer entender e influenciar. Aliás, escreva nos comentários em que estado você mora. Qual desses temas, política, crianças ou proteção de direitos, é mais urgente para você? Gostaria de um episódio separado com instruções diretas? Modelos de cartas para professores, frases para falar com policiais e formulários para contato com congressistas. E lembre-se de clicar no sininho. Assim, as próximas partes dessa grande conversa sobre a vida dos falantes de russo nos Estados Unidos não vão passar despercebidas. E juntos poderemos passar do medo e da incerteza para uma vida normal, estável e plena aqui. Até a próxima vez.